Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos para compartilhar a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 5 e o versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14. O título dessa mensagem é Os Filhos da Luz. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor, Pai, pelo grande privilégio de nós estarmos na Tua casa. Quão maravilhoso é nós estarmos aqui na Tua presença e juntamente com os nossos irmãos. Quantas bênçãos nós já não recebemos. Desde o início do Tadel até o presente momento, o Senhor já falou grandemente aos nossos corações. E eu creio que em mais este momento, o Teu Espírito irá ministrar em cada uma das vidas que está aqui presente. E nós, Pai, não sairemos daqui da mesma forma, mas pelo Teu grande poder, que é real neste lugar, nós seremos a cada dia transformados, renovados, para a glória do Teu santo nome. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu confesso que, como eu disse aqui, meu coração, ele se alegra muito, porque Deus, Ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Desde o início aqui do Tadel, quando nós chegamos e nós recebemos uma palavra tão poderosa, através da vida da nossa irmã Tati, e falou grandemente aos nossos corações. E quando ela estava ministrando, a palavra que ela trouxe, vários pontos, tinha tudo a ver com a palavra que Deus colocou no meu coração. E quando isso acontece, nós vemos que não é uma coincidência. Quando isso acontece, nós costumamos a chamar de cristocidência. É Deus que está falando. É Ele que está ministrando em nossos corações. É a vontade de Deus que está sendo pregada em nossas vidas. E quando você, nós nos colocamos à disposição do Pai, o sobrenatural, ele acontece em nossas vidas. É lindo nós vermos um vídeo como esse. Infelizmente nós não podemos estar, mas em nome de Jesus, o ano que vem nós vamos nos preparar para participar. Ali falou muito a respeito de um legado. E nós vamos ver aqui nesta palavra que um pouco do que foi falado ali também, Deus ele quer ministrar em nossos corações, porque tanto eu como você, nós somos filhos da luz. Sabe, queridos, o amor de Deus ele é incomensurável pelas nossas vidas. Irmã Marta, glória a Deus pela sua vida, por esta palavra que a senhora trouxe aqui, nesse simples momento, mas também já falou grandemente. Deus ele pagou um alto preço por nossas vidas. Ele fez coisas grandiosas por cada um de nós. E quando nós falamos a respeito do amor de Deus, o amor de Deus é um amor grandioso, mas também incomensurável. Na nossa humanidade, nós não conseguimos medir. É algo que, no nosso conhecimento, é algo que, em nossa percepção, nos estudos, em toda a tecnologia, na sabedoria humana, nós não conseguimos falar o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. É lindo a palavra de Deus que nos revela tudo o que Ele fez por cada um de nós. Sabe, queridos, hoje nós estamos aqui em um culto muito especial. É culto de ceia do Senhor. O culto de ceia nós fazemos memória de tudo aquilo que Jesus ele fez pela igreja. O preço que foi pago, o sangue que foi derramado, o sofrimento de Cristo pela minha e pela sua vida. Nós fazemos recordação, nós trazemos
à memória tudo que o Senhor Jesus fez, trazemos para os nossos dias, e nós nos recordamos de cada detalhe que Ele fez por mim e pela sua família. Sabe, queridos, o que Jesus fez por você? Traga a sua memória. 1 João, dá para acompanhar alguns textos comigo, fazendo favor? 1 João, capítulo 4, e o versículo 9. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. E sabe o que acontece? Para que nós possamos viver por meio dele. Mesmo que nós não podemos medir o amor de Deus, mas nós podemos sentir. Tiago, eu vou repetir. Nós podemos sentir o amor de Deus em nossas vidas. Eu acredito que assim como eu, desde o momento que você chegou neste lugar, seja através de um abraço, seja através de uma palavra, seja através dos louvores, a presença de Deus, ela é real na sua vida. Esteja sensível a Deus, esteja sensível a Deus, a tudo que Deus quer fazer na sua vida, não somente hoje, mas todos os dias que você está na presença dEle. Não aceite sair daqui da mesma maneira. Sabe, queridos, o amor dEle, como diz a palavra, se manifestou. O amor dEle foi declarado, o amor dEle foi divulgado, o amor dEle se tornou público ao mundo. Se manifestou por mim e por você, e como diz a palavra de Deus, para que nós possamos viver por meio dele. Sem Jesus nós não somos nada. Preste atenção nesses endereços. 1 João, o capítulo 3, o versículo 16. O que diz a palavra de Deus? Coloque para mim, por favor. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E sabe o que é interessante? O mesmo João, no Evangelho de João, preste atenção, o capítulo 3, o versículo 16, o que diz a palavra de Deus? Eu ouvi aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Você conseguiu prestar atenção? Sabe o que é interessante? Que a primeira carta de João é capítulo 3, versículo 16. E o Evangelho de João é capítulo 3, versículo 16. E ele está falando do mesmo assunto. Você já tinha reparado isso? Você pode me falar, mas Paulo, quando eles escreveram a Bíblia, não tinha essa questão de capítulo e versículo, mas quando eles colocaram os capítulos e os versículos, caiu no mesmo lugar. No capítulo 3, no versículo 16. Mas isso pode ser uma coincidência? Não! Assim como nós falamos, isso é uma cristocidência, porque ele falou uma vez, ele falou duas vezes, e ele fala quantas vezes for preciso, que você é especial, e que ele pagou um alto preço pela sua vida. Sabe, queridos, por que nós precisamos de um Salvador? Para nós que estamos aqui,
É muito óbvio essa resposta. É simples. Mas e para as pessoas que estão lá fora? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Sabe por que nós precisamos de um Salvador? Efésios capítulo 2, o versículo 1. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Eu vou acompanhar ali no telão. Nós precisamos de um Salvador, porque nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Continue, por favor, até o versículo 8. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Isso é para alegrar no nosso coração. Pela graça sois salvos, verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, olha aí a palavra, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, verso 8, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Ei Deus! Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Estávamos perdidos, estávamos mortos, destinados a totalmente à perdição, mas aprove ao Senhor nos resgatar. Coloque o versículo 8, por favor. 9, perdão. Não de obras, nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe o que é interessante? Quando a palavra de Deus diz que nós somos feitura, o significado no original é poema, sim, que vem da palavra poema, poesia. A palavra ela significa o que é fabricado, preste atenção, um produto, um projeto realizado por um artesão, por um artífice. Tiago, lembra do crisol de Deus? Ele é um grande artesão. Quem estava aqui lembra da palavra tremenda da semana passada, através da vida do presbítero Tiago. Poema enfatiza Deus como projetista mestre. Sabe, queridos, o crente redimido, como sua nova criação. Antes da conversão, a nossa vida não tinha sentido ou razão. A conversão nos trouxe harmonia, simetria e ordem. Somos o poema de Deus, sua obra de arte. E isso tem um propósito. Este preço que foi pago, este sangue que foi derramado, tem um propósito. Nós somos feituras de Deus, como diz o versículo 10, criados em Cristo Jesus para boas obras. Foi para isso, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Não foi por acaso.
Não foi por acaso. Cristo nos resgatou. Ele nos escolheu, Ele nos renovou, nos deu uma nova identidade para que nós pudéssemos praticar, para que nós possamos praticar as boas obras. Foi para isso. Tem um propósito. Ele não entregou a vida dele para que nós pudéssemos ficar cabisbaixos, parados. Não é isso. Ele entregou, porque tem um propósito grandioso em tudo isso. A obra que Deus tem para a minha e para a sua vida é grandiosa, porque o próprio versículo diz que foi Deus que preparou para que nós pudéssemos andar nele. João capítulo 15, o versículo 16, ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e vos designei, para que vocês vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E sabe o que acontece? No versículo 8 diz assim a palavra de Deus, que os nossos frutos, eles glorificam o nome do nosso Deus. Foi para isso que Ele nos escolheu, para que nós possamos frutificar a cada dia para a glória dEle. Quando Jesus, Ele esteve aqui na terra, além de nos salvar, tudo isso que nós estamos comentando desde o início, além de tudo isso, Ele veio para nos mostrar o caminho. João capítulo 14, o versículo 6, diz que o próprio Senhor Jesus, Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ele veio para andar ao nosso lado. Olha o privilégio. Ele veio como luz. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 12, diz assim a palavra de Deus, somente ouça. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Eu não posso deixar de ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus: glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Mateus capítulo 4, versículo 12, diz assim, eu vou ler o 16, aqui é quando Jesus ele está ali na região da Galileia, entre Zebulon e Naftali, e diz assim, quando ele está passando por aquela região, o versículo 16 nos fala: o povo que jazia em trevas, ele viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabe, queridos, essa é a luz que nos ilumina, essa é a luz que nos prepara, essa é a luz que nos habilita para a sua grande obra. Grava isso no seu coração. As trevas, elas não podem contra a luz. Elas não podem. Aonde chega a luz, aquele que está em trevas, ele encontra uma direção.
Eu ouvi um glória a Deus aí. Aleluia. Amém, queridos. Continuando. Jesus, em seu colégio apostólico, ele chama 12 discípulos. E ele os levantou, os curou, ensinou a cada um deles. Caminhou com eles lado a lado. Deu para eles autoridade espiritual. E um pouquinho antes da sua ascensão aos céus, ele chama os seus discípulos. Ele chama 11 discípulos, porque um deles havia se perdido, a saber, Judas, o Iscariotes. E quando ele chega ali em Mateus capítulo 28, no versículo 18, ele diz assim para eles: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Versículo 19, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe o que é interessante? Que eles obedeceram, Claudinei. Eles fizeram discípulos de todas as nações, porque chegaria um momento que o Senhor Jesus, ele seria ascendido aos céus e não estaria mais com eles. Então eles obedeceram, e esta obra foi crescendo, e foram fazendo discípulos e discípulos, e isso foi passando de geração a geração, até chegar nos dias de hoje. Cadê os discípulos de Jesus aqui esta noite? Ô, queridos, glória a Deus. Versículo 20, sabe o que ele fala para os discípulos? Assim como eu já comentei, ele fala assim: ensinando-os, façam discípulos, e ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso nos leva ao texto inicial de Mateus capítulo 5, versículo 14, porque ali Jesus, ele ensina várias coisas, vários princípios, ele dá ordenanças, e é o que ele fala aqui para os discípulos: quando vocês fizerem discípulos, ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E chegou até nós, e o versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Ele não é a luz? Nós somos os filhos da luz. Este é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Toma posse, queridos, dessa realidade. Você não é qualquer um. Há uma luz em você. Sabe, queridos, o mundo, espiritualmente falando, está em trevas. E as trevas, assim como nós falamos, e eu pedi para que você pudesse guardar no seu coração, elas não podem contra a luz. Você vai fazer a diferença. Você é a luz neste mundo. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Jesus nos resgatou, nos ensinou. E agora é vez de nós darmos continuidade nesta obra. Ide e fazei discípulos. Quantos discípulos nós temos feito como igreja? Quantos discípulos eu tenho feito? Quantos discípulos você tem feito? Há uma luz em você. Às vezes nós passamos anos após anos aceitando a realidade de não fazer discípulos. E esta é uma ordenança do Senhor Jesus para toda a igreja. Para quem nós temos ensinado
nós temos transmitido o legado. Mateus capítulo 5, um versículo atrás, não fala a respeito da luz, mas também fala a respeito do discípulo. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, se ele perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós temos algo diferente em nossas vidas, queridos. Somos a luz. Sal fala a respeito daquilo que dá gosto, daquilo que dá tempero, da diferença que isso faz em um alimento. Os discípulos são o sal da terra. Qual é a diferença que nós temos feito neste mundo? Porque, se como igreja, não é o Paulo que está falando, se nós perdermos o sabor, se não está de acordo com a palavra de Deus na nossa vida, é hora de buscar arrependimento, porque senão de nada serve, senão a nossa vida de nada serve, senão o nosso ministério de nada serve. A luz de Cristo, ela está sobre a sua vida. Eu declaro que aonde você pisar a planta dos seus pés, vida de Deus vai ser sobre este lugar. As trevas não vai prevalecer. As trevas não irá prevalecer. Deixa a sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Quando eu penso nessas coisas, no nosso dia a dia, pense no seu dia a dia. Quantas pessoas que nós não encontramos, quantas pessoas que não cruzam o nosso caminho. Você foi chamado para fazer a diferença. Versículo 14, a continuação diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Esse é o segundo ponto. Não se pode esconder. Você já, acredito que lógico, todos aqui já viajaram ali de carro, e quando você está ali na pista, muitas vezes você está em um local isolado, e de repente você está andando ali, lá longe você avista uma cidade, um monte de luzinha, não é verdade? Alguns até arriscam, sem saber, arriscam falar, lá é Bauru, lá é Garça, lá é Veracruz, nem sabe onde está. Mas por quê? Porque não pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Não tem como, queridos. Mesmo que você tente se esconder, Deus te deu uma posição de honra. Tati, não tem como se esconder. Não tem como fugir. Ele te deu uma posição de honra. Depois que o milho, ele vira pipoca, para voltar atrás não tem mais como. Você é um crente em Cristo Jesus. Você é luz. Não tem como mais voltar atrás. Isso eu falo não por peso, mas como um privilégio. Não tem como se esconder. Ele te colocou nos altos lugares. Você está sendo visto. Se alegre por isso. Todas as pessoas estão olhando para a sua vida. Aqueles que te rodeiam, as pessoas do seu trabalho, elas estão olhando para a sua vida. Ah lá o pastor. Um dia eu contei na célula, quando eu entrei no outro trabalho, antigo trabalho, o meu apelido era irmão de igreja. Ah lá o irmão de igreja. É para dar risada. Porque eu e você, nós estamos sendo observados. Nós, sem querer, sem nós querermos, não é que nós queremos se mostrar, não é isso. Mas há uma luz diferente em mim e em você.
Quantas pessoas já não chegaram em você e disseram assim: há uma luz diferente em você. Cara, então, há uma luz diferente no seu rosto, Tiago. Colossenses, o capítulo 1, versículo 13, diz assim que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. O seu alicerce é Cristo, a sua vida, a sua casa está edificada sobre Ele. Tome posse de quem você é. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos geração eleita, somos um sacerdócio real. Olha a posição de honra que Ele te colocou. Nação santa, um povo escolhido, um povo separado, para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas, para anunciar a sua maravilhosa luz. Sabe, queridos, não tem como não ver o brilho que está em nossas vidas. Se alegre por isso. Você é um referencial. Você é um referencial na sua casa. Você é um referencial aí na rua. Você é um referencial no seu trabalho. Você é um referencial de uma pessoa que serve a Deus neste mundo, para a glória do nosso Senhor. Terceiro ponto, versículo 15. Ele continua assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Esse é o terceiro ponto. Queridos, ninguém vai acender uma luz para colocar debaixo de uma vasilha. É isso que Deus fez em nossas vidas. Ele te levantou como um filho da luz, não para te esconder, não para que você possa ficar oculto. O Senhor te iluminou, Ele te deu dons, Ele te deu talentos. Palavra do Tadel. Ele te capacitou, Ele te deu um ministério de impacto aqui nesta terra. É isso que Deus fez por nós. O que você tem feito com os talentos que Deus confiou em suas mãos? O que você tem feito com as habilidades que Deus Ele te deu como um filho da luz? Ele te chamou, Ele me chamou, não para nos esconder. Eu vou te levantar para que você possa ficar lá dentro da sua casa, escondido. Não! Ele te chamou para que você possa ir, para que você possa anunciar o Evangelho, para que você possa ser bênção na vida das famílias, para que você possa fazer a diferença, para que você se una como igreja. O que você tem feito com o seu talento? Mateus capítulo 25 nos fala a respeito dos talentos. Aqueles que receberam e multiplicaram foram abençoados. Mas teve um que recebeu o talento e escondeu. Sabe, queridos, que nós não possamos ser aquele que escondeu o seu talento. E ele foi prejudicado. Ele recebeu consequência. Ele conta com você. O Senhor Jesus, Ele teve um tempo determinado como ser humano. Ensinou e confiou aos seus discípulos. E como eu já disse, chegou até nós. Somos discípulos. Ele conta comigo e com você.
que nós não possamos fugir do nosso chamado. Eu marquei algo aqui a respeito do exemplo de Jonas. Queridos, que nós não possamos fugir daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Sabe a continuação do versículo? Diz assim, ó: nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Deixa eu te falar uma coisa, isso vai começar na sua casa. Essa diferença vai começar na sua casa. É ali que você vai ser luz. É ali que você vai chamar a responsabilidade. É ali que você vai exercer o seu papel, homem. É ali que você vai exercer o seu papel, mulher. Jovem, é ali que você vai exercer o seu papel. É ali que você vai ser luz. E isso, as coisas lá de fora, melhor, serão uma consequência. Quando começarem em nossa casa, quando nós ali fizermos com excelência, vai refletir do lado de fora. Vai refletir do lado de fora. Amém? Último ponto, ponto 4, versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se coloque à disposição de Deus nessa terra. Você é filho da luz. Se coloque à disposição dele. Faça a sua parte. Como que Deus falou comigo neste ponto. Sabe, queridos, às vezes somos tão falhos. Mas nós devemos fazer a nossa parte. É buscar. É orar. É ler a palavra de Deus. É se aplicar de todo o nosso coração. Tudo isso nós já sabemos. É se encher da presença de Deus até que possa transbordar. É fazer o nosso papel. É deixar que Deus ele possa usar as nossas vidas. E sabe o resultado? Você vai glorificar o nome de Deus. E fará com que aquelas pessoas que cruzarem o seu caminho, elas glorifiquem também. Amém? Fique de pé no seu lugar. Antes de a gente orar, eu vou repetir este último versículo. Feche os seus olhos. Assim diz a palavra de Deus. Queridos, abra o teu coração. Você é filho da luz. Os discípulos são a luz deste mundo. Verso 16: assim brilhe também a vossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor porque, como já foi falado aqui esta noite, nós não merecíamos. Nós não merecíamos, Pai. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Para nós não tinha mais jeito. Mas, pelo Teu grande amor, pelo Teu incomensurável amor, aprove ao Senhor nos resgatar, dar aquilo que o Senhor tinha de melhor por nossas vidas.
O Senhor enviou o teu Filho unigênito, para se entregar por mim, para se entregar pela igreja do Senhor na face desta terra. As trevas que havia em nossas vidas, através da tua obra poderosa, elas foram dissipadas, porque as trevas, elas não podem contra a luz. O Senhor é luz em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Você pode falar palavras de gratidão no seu lugar, por tudo que Ele fez por sua vida. Ei, queridos, você só está aqui hoje, você só está aí na sua casa, porque o preço que Ele pagou foi um preço de sangue. Pela graça sois salvos. É de graça. Para nós é de graça. Mas Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Aceite o sacrifício de Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo em sua vida. Aceite o Senhor em sua vida. Receba Ele como seu Senhor. Receba Ele como seu Salvador. É necessário isso. Obrigado, Pai, porque nós somos os teus filhos. E nós fomos levantados para fazer a diferença nessa geração. A igreja Pastor de Marília não está aqui por acaso. Mas a cada família que está aqui, representando esta casa, foi levantada para fazer a diferença aqui neste tempo. E eu declaro, assim como nós já falamos, aonde eles estiverem, Pai, aonde eles estiverem, este local não será mais o mesmo. Pai, que os seus filhos, a cada dia, assim como eu também, tomem posse do seu chamado. Que nós possamos a cada dia tomar posse de tudo que o Senhor preparou para nós. Se há alguém em nosso meio, Pai, que ainda não descobriu tudo aquilo que o Senhor tem para ele, que o Senhor, ó Pai, nesses dias, possa revelar em seu coração. Porque nós fomos chamados para algo grandioso. E todos aqui, Pai, todos aqui farão grande diferença nessa cidade, em nome de Jesus. Porque eu creio que nós recebemos um ministério de impacto. Um ministério de impacto, que vai transformar vidas, vai transformar a realidade de muitas pessoas, não por nós, mas porque o Senhor habita em nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor aí no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso ver a luz, o brilho, um brilho especial que há no rosto de cada um de vocês. Amém? Eu vou dar a bênção aqui, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo, ela seja com a minha vida, ela seja com a sua vida, ela seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas na face desta terra. E nós declaramos que nós vamos viver a cada dia para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, aplauda mais uma vez o Senhor.
Amém, queridos. Cumprimenta o seu irmão, dê um abraço nele, dê uma palavra de vitória, deixe Deus usar a sua vida, vá em paz, em nome de Jesus.